Olá, comunidade global do Foners, René do Vale aqui, e a gente está falando sobre o fim dos tempos. Eu quero só lembrar como os pais da igreja resumiam o evangelho. Então eles falavam que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, em breve voltará. O evangelho é escatológico. A mensagem do fim faz parte das boas notícias, da boa nova, que é o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui a gente quer falar o seguinte: como que será a volta de Jesus? Essa é uma pergunta muito clássica. Como que vai acontecer essas coisas? Se você for pegar todos os textos a respeito da volta de Jesus que tem na Bíblia, a gente encontra cerca de 150 textos. Se só para nível de comparação, Mateus, Marcos, Lucas e João têm juntos 89 capítulos. Esses 89 capítulos falam sobre a primeira vinda de Jesus. Agora, os textos que falam sobre a volta de Jesus são cerca de 150. Numericamente, a gente tem mais textos falando sobre a segunda vinda do que da primeira vinda. Aqui não é uma batalha de qual é mais importante, porque as duas vindas, elas se completam na obra de Jesus da redenção, mas a Bíblia dá um tempo, dá uma qualidade ali para falar sobre essa segunda vinda de Jesus. Isso é importante para nós. Quando a gente pega todos esses textos, a gente encontra basicamente o que a gente chama de 3 tempos, 3 ciclos, 3 períodos, o que você quiser chamar aqui. Óbvio que esses termos a gente está dando para explicar para você. Você não vai contar lá 3 ciclos sobre o fim, mas você consegue ver claramente essa divisão bíblica dos autores explicando. Então, o primeiro período aqui é o princípio das dores. É muito do que a gente falou no vídeo passado sobre sinais. O segundo é o período de tribulação, ou falsa paz mundial. E o terceiro período é da grande tribulação. Então a gente pode dizer, o que é fim dos tempos? Fim dos tempos são esses 3 períodos. Princípio das dores, tribulação, ou período de falsa paz mundial, e grande tribulação, que é o governo aberto do anticristo. Esses últimos 2 aqui, juntos, eles se completam em 7 anos. A falsa paz mundial, que a gente chama de tribulação, e a grande tribulação, tem cada uma 3 anos e meio. Como que a gente pode ter precisão disso? Você vai ver isso no livro de Daniel, falando sobre a contagem de semanas. Você vai ver isso no livro de Apocalipse e algumas outras referências sobre isso. Então, os últimos 7 anos da Terra a gente chama de tribulação e grande tribulação. Agora, o período de princípio das dores, não existe um tempo preciso ali. A Bíblia não fala quantos anos vai durar. A Bíblia fala, vejam os sinais e se enquadrem para ver se vocês são essa geração ou não. Segundo o vídeo anterior, a gente se enquadrou ali pelos 22 sinais que Jesus dá nos 3 textos. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, e nós estamos vivendo eles, então provavelmente nós estamos aqui no princípio das dores e num determinado momento entraremos ali no tribulação e depois na grande tribulação. Isso é fim dos tempos. Então vamos só recapitular aqui. Princípio das dores, as coisas começam como se fosse entrar no clímax, sabe? Os sinais acontecendo, as coisas vão se preparando para o retorno de Jesus. Eu acredito que nós estamos vivendo esse momento agora, por causa dos sinais que a gente já citou. O período de tribulação ou de falsa paz mundial é um período que vai haver, a Bíblia faz referência a 10 nações, não quer dizer que sejam apenas 10 nações, mas provavelmente 10 nações liderando isso, e vai haver uma paz política. Não é uma paz do príncipe da paz, não é uma paz verdadeira, por isso que é uma falsa paz. E quando a gente vê hoje a política levando muito as pessoas com intensidade, levando bandeira de partido, etc., está tudo bem, aqui não é uma crítica em relação a isso, desde que o nosso foco correto esteja no Jesus, ou o único Messias. Então o que acontece? As pessoas começam a ter para si a política como salvação, o governante ou governador de qualquer lado que seja, como salvação. E de fato acontecerá um período de falsa paz política. Os políticos, os líderes mundiais vão se organizar e vão conseguir um período de paz ali, um período de ligeiramente, digamos, controle, sim, sabe? Então esse período vai durar 3 anos e meio. Aqui nesse período, a grande pergunta é: o anticristo já vai estar reinando? Sim, mas não diretamente. Ele não vai ser o principal líder dessas 10 nações, provavelmente ele vai estar ali, mas en passant ali no cenário, ele não vai estar de cara. Só que acontece no final desses 3 anos e meio, um negócio que a gente chama de desolação, ou é uma referência ao livro de Daniel. Jesus fala sobre isso, né? A abominação desoladora, ou a desolação da abominação, isso depende da linguagem que a sua Bíblia está escrita. É quando essa pessoa entra no trono, no templo de Jerusalém e exige ser adorado. Então, esse período da desolação ali começa o que a gente chama de
grande tribulação, que é o reino aberto, o reinado aberto do anticristo, que também dura 3 anos e meio. Então vamos recapitular. O princípio das dores a gente já está vivendo, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, a gente vai entrar na falsa paz mundial, na período de tribulação, e depois disso, depois de 3 anos e meio, ao princípio da desolação ali, e começa a grande tribulação. A grande questão ali das linhas escatológicas que a gente falou lá atrás é que algumas acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação e a igreja não vai passar pelo reinado do anticristo. Outras acreditam que vai voltar depois da grande tribulação e a igreja passará pelo reinado do anticristo. Mas se você voltar naquela aula, você vai ver que essa ideia do arrebatamento secreto, ou de Jesus voltando a qualquer momento antes da grande tribulação, ela vem principalmente depois do século XVII, tendo ali o John Darby como o seu principal propagador. A igreja histórica, os primeiros séculos da igreja, a igreja pós-igreja de Atos acreditava que a igreja sim passaria pela grande tribulação. Então isso vai de um estudo, de uma ponderação e de uma avaliação sua. Aqui a gente não quer te impor nenhuma verdade, desde que a verdade absoluta esteja impregnada no seu coração. Jesus está voltando. Então é assim que vai acontecer o fim dos tempos.